Olá, bom dia. Estamos de volta com a nossa sala de escola dominical, né? Estamos com 3 salas, uma sala para casais, uma sala para jovens, uma sala para adolescentes. E na sala de casais nós estamos estudando sobre o livro Casamento da Sobrevivência ao Sucesso. Fizemos uma introdução domingo passado, né? Falamos de algumas verdades imutáveis, né? Que nós precisamos entender a respeito do casamento e da família em geral. E hoje nós vamos falar sobre 4 princípios sólidos e as suas implicações para a nossa vida. Nós estamos tendo como referência o nosso texto de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus estabelece um princípio, né? Parece uma regra, mas ele estabelece um princípio, dizendo aos pais que aquelas palavras que eles iriam inculcar aos filhos deveriam primeiro estarem nos seus corações. E eles deveriam amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e eles deveriam ensinar isso aos seus filhos. Nós estamos falando de casamento, e quando nós falamos de casamento, qual é o propósito de Deus para o nosso casamento? O propósito de Deus nunca foi a nossa sobrevivência, né? O casamento aguentar os desafios, né? Não, sempre foi o sucesso, né? Uma família funcional, né? Esse sempre foi o propósito de Deus para a nossa vida. E o nosso casamento, ele não está fundamentado em regras, né? É claro que existem algumas observâncias, né, que nós precisamos para o casamento, para a família, mas o nosso casamento está fundamentado em princípios, né? E nós vamos falar desses 4 princípios sólidos para o nosso casamento. Eu gostaria muito que você ouvisse nessa mensagem e compartilhasse com outros casais, né? Você tem uma oportunidade de aumentar o número de famílias sendo abençoadas, né, com essa palavra. Eu não sei se você tem amigos aí com crise conjugal, certamente tem, e as famílias estão se deteriorando por conta dessas crises, e aí elas não sabem o que fazer. E as nossas aulas, elas são pontos de partida, né, e um material muito sólido que você pode usar para abençoar outras famílias, tá bom? E chama seu cônjuge aí, puxa pela orelha, fale aí, vamos participar, vamos ouvir a aula, né? Às vezes é muito difícil o casal desenvolver esse hábito, né, de estudar junto, né, a palavra de Deus, mas isso é muito importante, tá bom? Então nós vamos falar desses 4 princípios sólidos e as suas aplicações para a nossa vida. Primeira coisa, assim, urgente, né, que as famílias precisam fazer tem a ver com o acorde, né, acordar. A complacência, ela sempre nos impede de enxergar a realidade. Complacência é quando você vai aceitando, né, as coisas da maneira como elas vão sendo impostas, né? Na medida que nós somos levados pela correnteza da cultura. Então é muito comum nós pegarmos aí o caminho do menor esforço, né? Até porque não dá trabalho, mas aí é o nosso grande problema. Então nós temos que acordar para essas realidades que estão acontecendo à nossa volta e não sermos indiferentes a elas, né? É muito fácil a gente banalizar os erros e ser indiferentes, tolerá-los e até aprová-los, né? A gente começa numa atitude de indiferença, mas aos poucos nós começamos a adotar aquilo como uma cultura, né, para a nossa vida e vamos permitindo que isso faça parte da nossa vida também. Se você tem filho pequeno, né, e geralmente os filhos hoje eles ficam muito à vontade, né, nas redes sociais, né, uma criança aí já na tenra idade já aprendeu a usar o celular e as redes sociais e às vezes você nem sabe qual é a cultura, né, que está influenciando o seu filho. Você tem que tomar muito cuidado, né? Você precisa saber, né, qual é a cultura que está influenciando o seu filho. É claro que a gente não tem o poder de silenciar o mundo, mas a gente pode impedir o mundo de falar mais alto, né? As informações estão aí. Hoje eu estava ouvindo alguém dizendo o seguinte, que o problema do nosso Brasil, né, do nosso país, não é falta de cultura, é uma cultura inútil, né? Então há muita informação e elas são muito maléficas, né? Elas são tóxicas para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Então você precisa descobrir qual é a cultura que está influenciando aí os valores dos seus filhos. Martin Luther King disse há anos atrás que o que mais o preocupava não era
o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons, né? Então há um grito, né, dos maus aí, há uma força satânica que está imperando nas famílias, e nós que conhecemos a verdade, muitas vezes nós nos silenciamos. Os nossos filhos, eles estão atravessando um período de muita confusão, eles não sabem quais decisões eles vão tomar, e algumas mudanças também que eles estão enfrentando. Isso vai gerando uma certa ansiedade, né? E eles ficam ávidos para receberem uma orientação. Então, quem chegar primeiro vai levar. Então, a primeira coisa é acorde para essa realidade, esse desafio gritante que está aí. A segunda coisa é ouça, né? O conhecimento, ele nos liberta. Qual é a maior estratégia de Satanás? Nos manter na ignorância, né? Quando você não tem conhecimento, né, você perece. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, se o diabo conseguir nos manter na ignorância, ele vai nos iludir, ele vai gerar superstições, inclusive medo, né? Tem muita gente vivendo os seus medos, né, por falta de conhecimento. Então, a partir do momento que você está na ignorância, a sua vida passa a ser dominada pela incerteza e pela insegurança. As pessoas não têm mais um ponto de referência na vida delas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Então as pessoas estão meio que com a mente embotada, né? Elas perderam a capacidade de pensar, né? De raciocinar. João capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, o que vai determinar o discipulado é a nossa dedicação, o nosso comprometimento com a palavra, né? Nós estamos em Cristo, permanecendo na sua palavra, né? Então, abra os seus ouvidos, esteja atento, né, àquilo que o Espírito Santo está dizendo, né? Domingo passado nós falamos sobre a casa edificada sobre a rocha, e dizendo que o homem precisa ouvir as palavras de Deus e praticá-las. Então, o primeiro ato da nossa vida tem a ver com ouvir, né? Quando nós crescemos no conhecimento da palavra, nós temos condições de pensar com clareza e ver o mundo de forma mais realista, né? Porque há uma fantasia aí, né? O mundo é fantasioso. Então, a primeira coisa é acorde, segundo, ouça, e a terceira, dê um passo à frente. Eu acho tão interessante a história de Davi e Golias. Às vezes nós lemos essa história, ouvimos essa história tantas vezes, e nós não atentamos para um detalhe que para mim faz toda a diferença, né? A Bíblia diz que quando Davi viu Golias, ele se antecipou, ou seja, ele partiu para cima e já pegou Golias ali no contrapé. Então, muitas vezes, qual que é o nosso problema? Vamos pensar no exército de Israel. Todos os dias Golias desafiava o exército, né? Jogava lama no nome de Deus e ninguém fazia nada. Até um dia que ele falou e Davi ouviu. E a partir daí, Davi começou a dar um passo, né, em direção à vitória que ele tinha certeza que ele teria. Então nós precisamos ser semelhantes aos homens da tribo de Isacar. Quando Saul ou Davi foi montar o seu exército, ele pegou 200 homens da tribo de Isacar. E olha o que diz lá em 1 Crônicas 12, 32. Da tribo de Isacar vieram 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância e comandavam todos os seus parentes. Preste atenção nessa frase. Sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Quantas vezes você se perde, né, num problema, numa circunstância do seu casamento ou da sua família, e você não sabe o que fazer, porque você não saiu na frente, né? Então esses homens sabiam como deveriam agir em qualquer circunstância. Então temos que pedir orientação de Deus para agir em qualquer circunstância da nossa vida, né? Os problemas que a minha casa e a sua casa enfrentam são problemas que podem ser vencidos. Quando nós enxergamos os problemas da maneira como Deus os enxerga, nós examinamos o mundo sobre a perspectiva de Deus, e aí nós vamos ter a sensação de que nós estamos sendo compelidos por Deus. Então é isso que muitas vezes nos falta, né? Nós temos que adquirir uma coragem sobrenatural para tomarmos uma decisão firme. Hoje os nossos valores são
são atacados, são criticados, né? O mundo questiona os nossos valores morais e muitas vezes nós começamos a duvidar deles, começamos a ceder, né? Então nós temos que nos apegar e dar esse passo à frente. A igreja tem que ter um papel importante de oferecer apoio, né, aos homens e mulheres que estão aí ocupando os cargos públicos, né? Lutar contra tudo que vai afastando a sociedade dos princípios bíblicos, né? Existem princípios bem estabelecidos. Então nós precisamos dar um passo à frente. Talvez o seu problema é que você está recuando, você está na inércia da sua vida e Deus está dizendo, dê um passo à frente, né? Se prepare, se antecipe, né? Não espere o problema tomar conta, né? Não espere o problema ficar maior do que já está. Você tem que saber jogar sal na fonte, como Eliseu fez, né? Havia uma situação ali onde as águas de Jericó eram salobra, né? E a cidade era bem localizada, mas a água não era boa. E o que ele disse? Joga sal na fonte. Então nós precisamos aprender a lidar com o problema onde o problema nasce. E para fazer isso nós temos que dar um passo à frente. E por último, olhe para o alto, né? Como que eu vou vencer a batalha, né, da vida familiar e conjugal com as armas desse mundo? Não tem como. Então Deus nos ama de maneira incondicional. Essa é a primeira coisa. Quando eu estou enfrentando um problema, eu tenho que dizer para Deus, eu estou entregando isso nas mãos do Senhor. Eu sei que o Senhor me ama de maneira incondicional, né? Então você pode, nesse exato momento, estar passando aí por um período de grande tristeza, de grande medo, de grande dúvida, em razão de algum problema que você está enfrentando no seu casamento ou na sua família. Ou talvez uma decisão errada que você tomou, ou uma tragédia, né, que você está enfrentando aí, ou um momento trágico no seu casamento. Então Deus deseja que o seu casamento não apenas sobreviva, mas que ele seja bem sucedido. Então o que eu preciso fazer? O que Charles Window quer dizer com olhe para o alto? Ele está dizendo, deixa Deus assumir o controle do seu casamento. Esse é o passo mais importante que nós temos que dar. Muitas vezes olhamos para o problema e olhamos para as nossas limitações e desistimos, mas Deus faz parte da nossa vida, né? Nós não estamos envolvidos com uma religião, né? Deus não é mais alguém na nossa vida, Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, Ele é o centro da nossa vida. Então tudo aquilo que nos envolve Deus, né? Tudo aquilo que nos preocupa, isso mexe com o coração de Deus. Então eu preciso aprender a olhar para o alto. Eu quero concluir, então, voltando em cada ponto desse. A complacência, ela nos impede de enxergar a realidade. Então vamos acordar, não fique dormindo, né? A Bíblia diz, desperta tu que dormes, abra os seus olhos. Segundo, o conhecimento nos liberta. Então ouça, o povo de Israel, num dado momento, estava perecendo por falta de conhecimento, né? Então, o que mais precisamos é de conhecimento, né? A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E existem várias formas hoje de você aumentar o seu conhecimento. Uma delas é meditar na palavra de Deus. Desenvolva o hábito de buscar respostas e direção para as suas decisões na palavra de Deus. Terceiro, o discernimento, ele nos compele a agir com coragem. Então, dê um passo à frente, né? Então, faça como Davi quando enfrentou Golias, mas busque coragem em Deus. E, finalmente, Deus nos ama incondicionalmente, então olha para o alto. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais e não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos, né? Essa é a grande frase lá do Filipenses no livro Maravilhosa Graça. Eu quero terminar dizendo que nos próximos domingos o Charles vai estar me substituindo nessa sala e nós vamos estar falando sobre, vamos analisar com mais detalhes o panorama doméstico, né, do nosso lar com base nas Escrituras, e a próxima aula é de volta ao alvo e o casamento como uma instituição divina. São os dois assuntos das próximas aulas. Eu espero que você tenha sido grandemente edificado, né, com essas palavras,
que você não só as ouça, mas você as coloque em prática e compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Se você está com seu cônjuge aí, com a sua família, eu quero que você se abrace, né? Aí dá para abraçar, né? Na igreja que a gente não pode. Ou segura na mão da pessoa que está do seu lado e vamos orar. Senhor, eu quero entregar a minha casa, a minha família nas tuas mãos, Senhor. Nós não queremos um casamento que sobreviva às intempéries, às lutas, às diversidades. Eu quero um casamento com sucesso, uma relação familiar que seja uma referência para essa sociedade. Então, Deus, abençoe essa casa, abençoe esse irmão, essa irmã, abençoe o seu casamento, abençoe os filhos, os pais, abençoe os relacionamentos familiares. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.